Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz Zahor Etion HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, onde estamos examinando a Parashá Berukotai, que quer dizer em minhas leis, nós vamos examinar agora, queridos, o texto que se encontra no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 26, e nós vamos ler ali no versículo 3, amém? Que de 3 e 4, que diz assim: se andardes nos meus estatutos, é o Eterno falando, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Amém? Então, queridos, nós vemos aqui o Eterno abençoando a todo aquele, a toda aquela que andar nos seus estatutos e guardar os seus mandamentos e os cumprir. Amém? Então o Eterno aqui vai elencar uma série de bênçãos, amém, para aquele que guarda. Então o Eterno, ele tem uma ação em relação àquele que guarda os seus mandamentos da Torá, né? Estamos aqui na Torá, falando de Levítico, e a partir ali do verso 14, meus queridos, nós vamos ver aqui, no verso 14, amém, ele diz já, caso a pessoa não cumprir os seus mandamentos, ele diz assim: mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a minha aliança, então também vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica, a febre ardente, que consumam os olhos e atormente a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Enfim, o Eterno aqui fala nesses três versículos aqui, 14, 15 e 16, amém? Ele fala sobre os juízos e pragas que virão, né? Ali ele vai, inclusive vai continuar ali a partir do verso 17, 18, 19, que nós vimos, né, queridos, que ele vai falando sobre vários juízos e pragas que ele vai derramar sobre aquele e aquela que não cumprir os seus mandamentos da Torá. E aqui nós vemos, queridos, então, a importância que o Eterno dá em se obedecer à Torá. O Eterno, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, com base nisso, vamos agora ali nos escritos nazarenos, onde nós vamos verificar ali no livro de Lucas, no capítulo 10, e nós vamos aqui no verso 25, amém? Que diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo para Yeshua: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Yeshua lhe disse: que está escrito na lei, na Torá? Como leis? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Yeshua aí disse para ele: respondeste bem, faze isso e viverás. Amém? Então, queridos, veja bem, aquele doutor da lei se aproximou do professor, do mestre, mas não é um mestre qualquer. É um mestre que tem, né, ele reina sobre a vida, ele é a vida. Amém? É o mestre da vida eterna. Então ele chega, esse doutor da lei, chega para Yeshua e diz assim, imagina você no lugar desse doutor da lei, querendo tirar uma dúvida com Yeshua HaMashiach, né? Você hoje quer chegar para Yeshua e perguntar para ele, qualquer um de nós, né? Eu falo você, mas qualquer um de nós. Diz assim, como está no verso 25, mestre, que eu farei para herdar a vida eterna? Oh, meu Deus, me diga, Yeshua, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Está no livro de Lucas, meus irmãos, capítulo 10, verso 25. Vamos ver agora o verso 26, o que Yeshua vai responder. 26. E Yeshua lhe disse: que está escrito na Torá? Opa! Olha só, meus irmãos.
E Yeshua diz, que está escrito na Torá, como leis? Então, a pessoa perguntou para Yeshua, Yeshua, o que eu farei para herdar a vida eterna? A resposta de Yeshua, o que está escrito na Torá? Opa, então o que eu vou fazer? A associação que Yeshua está me dando. Quando o assunto é vida eterna, vá para a Torá. Né? Se o assunto for eu quero conviver num grupo social, ter amigos, ter isso, vou congregar numa congregação só para ter amigos, só para ter vida social. Então aí vai. Agora, quando o assunto é vida eterna, meu amado, vida eterna, amém? Morar com o rei, ele respondeu no verso 26, o que está escrito na Torá para poder você herdar a vida eterna? Você vai só encontrar quando está escrito lá na Torá. Como é que está escrito na Torá? Aí no 27, o doutor da lei responde, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Yeshua, respondeste bem, faze isso e viverás a vida eterna, né? Viverás. Mas ele está falando da vida eterna. Irmãos amados, quando o assunto é vida eterna, o próprio professor Yeshua chega para cada um de nós e responde no verso 26. O que está escrito na Torá? Vai lá para a Torá e vai ler para você chegar na vida eterna. E ele fala isso, irmão, também em João, capítulo 5, meus irmãos. João 5. Aleluia, meus amados. João, no capítulo de número 5. Amém? João, no capítulo 5, meus irmãos. Nós vamos ver aqui agora. João, no capítulo 5. Aleluia. Nós vamos aqui no verso 39, queridos. Amém? Como que Yeshua fala? Também sobre o assunto é vida eterna. Amém? João 5,39. Quando o assunto é vida eterna, meu amado. Né? Se a pessoa está indo na igreja, não, porque eu quero participar de um grupo, né? Eu quero, sei lá, né? Ter uma vida social. Então, vai a qualquer igreja, né, irmão? A pessoa vai ter sua vida social. Agora, quando o assunto é vida eterna, né? É morar com o eterno para toda a eternidade. Aí está lá em João 5,39, amém? Que Yeshua diz assim, examinai as escrituras. Irmão, na época de Yeshua, escrituras era só Torá e profetas, porque o Novo Testamento só foi decidido no ano 700 anos depois de Cristo e compilado 1500 anos depois de Cristo. Então, na época aqui que Yeshua está respondendo, durante 700 anos, 1500 anos, só tinha Torá e profetas. Então, Yeshua, ele fala aqui, examinai as escrituras, João 5,39, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, queridos, as escrituras testificam de mim. Que escrituras que ele está falando? Ele está falando de Moisés, porque nesse mesmo capítulo 5 de João, ele vai aqui no verso 46, ele está falando isso no 39. Ele fala aqui, porque se vós cresces em Moisés, ou seja, na Torá de Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não crede nos seus escritos, ou seja, na Torá que Moisés escreveu, como que crereis nas minhas palavras, se ele escreveu de mim? Amém? Então, queridos, Yeshua está falando aqui no verso 39, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Escrituras o quê? Depois ele vai dizer qual a escritura no verso 45, 46, 47, a Torá. Aleluia. Exatamente o que ele está falando ali em Lucas. Se você, meu irmão, minha irmã,
tem sonho de participar da vida eterna, o nosso Messias Yeshua fala com você em Lucas capítulo 10. O que está escrito na Torá para você obter a vida eterna? Vai lá na Torá. Amém? E aqui também, queridos, em João capítulo 5, verso 39, 46, 47, ele está dizendo, examinar as escrituras, depois ele fala no 46, 47 quais são as escrituras, a Torá, porque cuidaste ter nela a vida eterna. Novamente ele fala da vida eterna e da Torá. Amém? Se você quer vida eterna, você tem que obedecer a Torá, meu amado. Amém? Sabe quem falou isso pra gente? Yeshua. Yeshua Hamashia, você quer a vida eterna, você tem que ir na Torá, meu amado. Amém? Se você não quer a vida eterna, a vida que você quer é essa aqui, acabou, vai para um outro, não vai participar da vida eterna, porque não se preocupou com ela. Amém? Aí você não vai procurar na Torá. Você vai, né, no engano que diz para não observar a Torá. Irmãos, é esquisito isso, né? Mas nós estamos vendo isso aqui na Bíblia normal, em português, irmãos. Em português, não é no hebraico, não. Está em todas as Bíblias isso. Tudo isso que eu estou falando aqui está escrito em todas as Bíblias. E Yeshua, quando aquele doutor da lei chegou para Yeshua e perguntou, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Yeshua diz assim, o que está escrito na Torá? Vai lá para a Torá que você vai ver o que está escrito lá para você obter a vida eterna. E aqui em João também, examinar as escrituras porque cuidaste ter nela a vida eterna. Qual a escritura? Ele fala no verso 46, os escritos de Moisés, que é a Torá. Então, queridos, veja bem, nosso Yeshua, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, no de Mateus, né, queridos? No de Mateus, nós vimos quando ele fala em Mateus capítulo 5, verso 18, que não passará o céu, não passará nenhum tio, nenhum jota da Torá, né, antes que o céu e a terra passem. Amém? Então ele fala em Mateus, da Torá, fala em Lucas, da Torá. Lucas fala aqui, fala na parábola do rico e do Lázaro, fala aqui em João, irmãos, que se você quer vida eterna, meu irmão, minha irmã, se você quer vida eterna, Yeshua veio nesse mundo, irmãos, para dizer para você, vai para a Torá para você ter vida eterna. Está escrito na Bíblia, meus irmãos, está em português, está escrito. Vamos deixar de engano, né, irmãos? Vamos deixar de mentir. E a pior mentira é negar a Torá, porque está indo contra a palavra do próprio Yeshua, né, irmãos? E Yeshua diz lá em Apocalipse que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Amém? Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Amém? Apocalipse 21, verso 8 e Apocalipse 22, verso 15. Amém? Eles não herdarão, porque se alguém diz para você que não precisa observar a Torá, está indo contra essa palavra de Yeshua que está na Bíblia. A pessoa tem que ler português, né, irmão? Está em português. Amém? Está em português, né, irmão? Não está nem em hebraico. Está nem em hebraico, não. Está em português. Então está tranquilo. Está em português, não tem mistério. Amém? Então é importante que você, meu irmão, você, minha irmã, vocês observem, né, que está ali na Bíblia, meus irmãos. Está na Bíblia. E Yeshua respondendo. Yeshua, ele permite que a Bíblia seja escrita da seguinte maneira. Pergunta, agora alguém vai perguntar para mim o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. E ele responde, vai para a Torá. O que está escrito na Torá? Como que diz? Vai lá para a Torá e veja o que você tem que fazer para entrar na vida eterna, irmão. Amém? Então, queridos, observe bem essa palavra, irmão. Amém? Qualquer pessoa que falar contra isso, está sendo, né, contra o nosso Yeshua Hamashia, contra a palavra de Deus. Né, irmão? É lamentável, mas está aqui na Bíblia, né, queridos? Amém? Então, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados. Amém? Está em português, está em todas as Bíblias, as pessoas vão ler normalmente, né, mas eu não sei o que acontece, que as pessoas leem que tem que observar a Torá e depois alguém ali depois diz que não precisa observar, as pessoas aceitam porque não sei o que tem não sei o que tem na cabeça dessas pessoas. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, meu amado,
Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.